Olá, eu sou Giancarlo Nicastro, CEO da Sila Brasil, e estamos hoje iniciando um projeto chamado Imóvel, Informações de Imóveis dos Fundos Imobiliários. A nossa ideia aqui é trazer detalhes para vocês, o que está por trás, né, dentro dos fundos imobiliários, os imóveis que estão lá dentro. Então nós vamos começar diversas gravações com os vídeos constantes e falando sempre um pouco de um imóvel específico. No caso hoje, eu vou mostrar para vocês, utilizando a nossa ferramenta, que temos a parceria com o Clube FI, através do plano Fidata Professional, tudo que vocês podem saber sobre os imóveis. Então, eu vou dividir minha tela aqui com vocês, para que vocês possam entender um pouco mais o poder que essa ferramenta traz para vocês, para a tomada de decisão na hora de escolher um fundo imobiliário, quais são os riscos que estão envolvendo ou não essa transação. Então vamos lá. Aqui a gente entra na página do Clube FI, na homepage do Clube FI. Eu já estou logado e vejam como é simples a gente entrar na informação. Então, no caso, hoje eu vou usar o BRCR11, que é o fundo do BC Fund. Então, você vem, se não lembrar o nome, você escreve BC Fund, você escreve que o próprio sistema já vai trazendo para vocês. Então, eu vou vir aqui, não é o fundo de fundos que eu quero, peço perdão. Então, vamos lá, BRCR. BTG Pactual Corporate Office Fund. Então, o que a gente tem quando a gente coloca o nome aqui? A gente tem várias informações desse fundo. Então, são lajes comerciais, a data que foi feito o IPO, o valor que foi feito, a liquidez média, enfim, todas aquelas informações que vocês, assinantes do Clube FI, sabem como funciona e sabem onde encontrar. E aqui a gente vai entrar agora no detalhe das propriedades que estão dentro dos fundos. Então, a gente vem aqui nessa barrinha lateral e vamos aqui em imóveis. Então, imóveis, eu vou entrar aqui, o fundo é composto por diversos imóveis, como vocês podem ver aqui na tela. Eu vou entrar aqui no primeiro imóvel, que é o BFC, Brazilian Financial Center. Então, o que a gente traz para vocês dos imóveis? E aqui já aparece o logo da Sila, mostrando que os dados que estão aqui dentro fazem parte da Sila Brasil. Então, a gente tem aqui as características, que eu vou mostrar para vocês. Depois a gente tem vacância, locatários, transações e documentos. Então, este imóvel, você pode acessar o nome do fundo, quantos por cento fazem parte do BC Fund? 25%. Os outros 75% são da Brookfield. Então, aqui é uma foto do prédio atual. Você correndo para o lado, você vê uma foto interna do prédio. Aqui, a planta do edifício. A planta é muito importante para a tomada de decisão quando você vai alugar um imóvel, né? Então, quando você pega prédios que são muito recortados, pouco eficientes, eles, no final do dia, vão refletir financeiramente a ineficiência da planta. Então, o melhor projeto que tem são as plantas mais quadradas, mais retangulares, que têm uma eficiência um pouco melhor. Então, a gente vê aqui que toda a área, elevadores, caixa de escada, banheiros, todas no core central, e fica com um espaço todo livre aqui. Então, é uma planta considerada por mercado muito importante, muito interessante de se desenvolver um projeto. Aqui a gente tem o quadro de áreas. Então, o que está lá registrado, né? Qual é o tamanho do empreendimento? Então, a gente pega pavimento por pavimento, quando aqui no caso tem uma loja, né, que é no térreo, área por área, e quanto que representa a fração ideal. Então, a gente está falando de um prédio com uma área privativa de 33 mil metros quadrados e a área construída de 57 mil. A diferença da área construída para a área privativa é que a construída entra garagem, entra caixa de escada, e a privativa é aquilo que é privado ao andar, né, ou referente à unidade. Uma forma mais simples é o carpete, vamos dizer assim. Correndo mais para o lado, outras fotos do imóvel, e aqui uma implantação. Mais para baixo, a gente tem a localização do imóvel. Então, onde esse imóvel está inserido, né? Esse imóvel aqui é uma navegação no Google, a gente pode transformar isso aqui para
para a imagem real, né? Ele está localizado aqui na Paulista. Para quem, acho que a Paulista, ela é, por si só, conhecida, né? Então, uma das principais regiões da cidade de São Paulo de escritórios. Então, é uma localização muito privilegiada, e aqui você pode navegar no Google, é um Google normal, então a gente traz a localização próxima do Parque Trianon, enfim, vocês devem conhecer bem como é que funciona. Mais para cima, a gente tem os dados básicos, então o tipo é um escritório, a classe do ativo, então a classe é importante na tomada de decisão. Ativos, existem 3 tipos de classificação, é o A+, que é o superior, depois tem o A e o B. Depois tem o classe C, que não entra aqui nas nossas análises, né? Quando foi entregue, quem incorporou esse empreendimento, latitude, longitude, enfim. Aqui para baixo as medidas, então pé direito, que é a altura do piso para o teto, 2,70, área total boma, área privativa, o quanto está disponível, isso é muito importante, né, que é a taxa de vacância que a gente chama. Então, as características técnicas, se tem ele ponto, se não tem, segurança 24 horas, então, saber se aquele é um ativo bom, que se sai um inquilino, vai ter uma reposição rápida de inquilino. Os custos, isso é muito importante. Quando a gente tem os custos aqui, ó, mensal do metro quadrado, do condomínio e do IPTU, porque quando o imóvel fica vago, esse custo é do fundo. O fundo tem que arcar com condomínio e IPTU. São contas que independem do inquilino. Se não tiver inquilino, o fundo tem que arcar. Então, a gente consegue aqui ir simulando os valores quando tem quantos metros quadrados estão vagos, ó, 13 mil, 10 mil metros de área vaga, vamos dizer assim. Quanto que vai custar para o fundo essa área vaga, né? Então, 580 mil reais. Então, é muito interessante isso aqui, quando for fazer a análise de juízo de valor, se tiver uma vacância projetada ou não. Depois a gente entra aqui na vacância, que é o que eu venho falando, e é uma coisa muito interessante essa análise que a gente faz, que o imóvel, ele tem 6% de taxa de vacância. É uma vacância muito baixa, comparado a uma média de mercado. Aqui a gente está vendo a região que tem 7%, mas hoje o mercado de São Paulo está trabalhando com 19%, 20% a taxa de vacância. Então, quando a gente olha uma taxa de vacância 6%, é um número muito bom e é um imóvel que vale a pena, sim, ter um carinho quando for tomar a decisão de investimento, porque é um imóvel relativamente com uma vacância muito controlada e com uma gestão muito eficiente. Aqui a gente tem um gráfico que compara as vacâncias, então o preço do metro quadrado do imóvel, o preço pedido da região, que são as barrinhas aqui. Se você botar o mouse, você vai ver as diferenças de barra. Depois a gente tem a curva da vacância do imóvel e a curva da vacância da região. Você vê que o imóvel ele deu uma descolada da região e logo depois ele já, em um trimestre, ele já voltou, porque é um imóvel que tem uma localização espetacular, um imóvel muito bom, que tem uma gestão muito boa, então a gente vê que ele está muito colado com a realidade do mercado. Depois aqui a gente tem o histórico de vacância desse imóvel, desde lá de 2015 até hoje, trimestre a trimestre. Então você pode ver o comportamento que esse imóvel teve nas crises, né? Então, quando aconteceu uma crise de 16, 17, como que estava? 18, 19. Então, a gente vem acompanhando, trazendo esse histórico para vocês poderem olhar um pouco como que é o comportamento do imóvel nos balanços de mercado, né? Agora a gente vai mostrar para vocês um dado muito importante, que são os locatários, porque é importante a gente saber se são empresas que têm um capital para sobreviver na crise ou se são empresas que tendem a devolver os imóveis, se tem algum ponto de atenção. Então a gente traz aqui, andar por andar, área, o nome do ocupante e o setor que ele ocupa. Então a gente tem aqui, no caso, o Banco Pan, a WeWork, o Itaú, a parte que está vaga, que representa aqueles 6%, quem são os proprietários. Então, essa análise é fundamental para a gente poder olhar para frente e falar, pô, o setor de coworking não está indo muito bem, a WeWork é uma empresa que não está, isso pode ser um ponto de atenção. Então, será que isso vai afetar o valor da cota do fundo? Lembrando que ele é uma propriedade no meio de várias propriedades, né? Então, é uma análise muito importante que tem que ser feita quando a gente vai debruçar em cima do imóvel. Então, pessoal, eu volto com outro exemplo, com outro imóvel. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.